ela na oração, eu estava também ali orando, ela falava, antes mesmo até de clamar, ou foi durante a oração, que estamos tendo tempos difíceis, né? De incertezas, de dúvidas. E hoje nós vamos falar a respeito de o que será o amanhã, como será o teu amanhã. Há uma música, hoje não tão tocada assim, que a letra falava mais ou menos isso. O que será do amanhã? Como será o meu destino? Né? Como será o amanhã? O que vai ser do meu destino? E ziriguidum, né? Mas a incerteza de muitos, de como será o amanhã. Hoje é o último culto do ano de 2020. Não teremos mais, né, outro culto de domingo de 2020. Não terá mais. É o último. Quem veio, veio. Quem não veio, ficou em casa. Né? Ou está nos acompanhando pela live. Beijo em todos vocês. Um abraço aí. Sempre temos um bom número nos acompanhando. Você não veio ao prédio, mas você como igreja está adorando a Deus junto com a gente. Né? Os internautas. Mas a música pergunta, como será o amanhã? Como vai ser o meu destino? E dessa vez estamos entrando muito mais fortes nessa questão de dúvida, devido à pandemia, à persistência desse vírus maldito, né? Desse anátema, desse reprovável, rejeitado. É um verdadeiro anátema, ninguém quer. É excomungado, é um intruso. E devido a essa interrogação, como é que nós vamos entrar em 2021? Não só nós, crentes, os que ainda não professam Jesus como Salvador e Senhor, não só os brasileiros, mas no mundo inteiro, essa expectativa, né? A possibilidade de uma segunda onda ou terceira em alguns lugares. Teremos a vacina ou não? Isso vai causando incertezas, dúvidas, medo, literalmente. Pessoas estão com medo, estão sem sair de suas casas. Eu conheço pessoas que estão sem sair de casa. Tivemos um ano muito diferente dos outros anos, que os outros anos a gente conseguia fazer visitas. Eu e minha esposa fazíamos 3, 4 visitas por dia. Teve época que a gente fazia 3 a 4. 12 a 15 visitas por semana. 2020 não tivemos como fazer isso. Como vai ser o nosso destino? Né? Como vai ser o nosso destino? Abra aí Hebreus. Essa questão de medo, de ter receio, que está muito forte. Hebreus capítulo 11, verso 23, vai falar a respeito de uma atitude muito positiva de Moisés. Moisés, considerado na Bíblia o homem mais manso que pisou nessa terra, e essa mansidão vinha de uma plena confiança em Deus. Quando se confia em Deus, a pessoa se torna mansa, polida, educada. Quando se espera em Deus, quando tem fé em Deus, a pessoa é mansa. Não entra em litígios, em contendas. Porque ela é mansa, a confiança dela está em Deus. Ela descansa, da onde vem a mansidão. Ela descansa em Deus. Espera, confia em Deus. Não é afobada, não se exaspera. Não é assim a qualidade do amor? Né? O amor personificado, o amor de Deus. Então Moisés é considerado na Bíblia o homem mais manso da terra, embora homem, embora falho, como eu e como você. E Hebreus vai dizer algo muito interessante a respeito de Moisés. Pela fé Moisés, no 23, 11, 23. Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo
antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Até aí. Digam amém? Digam amém? Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, no meu, de cada um de nós aqui, que aqui estamos. Nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pela rede social. Fala comigo, fala conosco. Tua palavra, ela por si mesma, ela exorta. Tua palavra por si mesma, ela edifica. A tua palavra por si mesma, ela consola. Então que assim seja. Que a tua palavra surta em nosso meio aquilo que ela mesma diz que acontece. Por favor, faz isso em nome de Jesus. Digam amém. Amém? Então, recapitulando, porque alguns já ouviram sobre isso, já estudaram, já leram, a razão da carta aos Hebreus. A gente não vai entrar em detalhes se foi Paulo, né? Se foi Apolo, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo pelo conteúdo literário, né? A forma de expressar-se, que é praticamente a mesma de outras cartas escritas reconhecidamente pelo apóstolo Paulo. Mas criou-se uma interrogação: quem é o autor da carta aos Hebreus? Nós sabemos a quem é endereçada, né? Mas não sabemos quem é o remetente, né? Quem escreveu. Não podemos afirmar com segurança. E a carta foi escrita num momento de medo. Essa carta foi escrita aos Hebreus para ajudá-los a vencer o medo, a dúvida, a incerteza do amanhã, a incerteza daquilo que haveria de vir a acontecer com eles. Porque além de ser um ambiente onde reinava o medo, a incerteza, a dúvida, né? A desconfiança, havia também um ambiente criado de perseguição. Aqueles que abandonaram a prática da religião, a qual não cultuava como deveria cultuar o Deus verdadeiro, embora esse Paulo, antes de se converter ao cristianismo, sendo um dos maiores praticantes do judaísmo, o próprio Paulo fala que no judaísmo ele excedia os jovens da sua nação. Com tantos outros jovens naquela época, Paulo se autoproclama mais judaizante do que todos os outros jovens. Ele era de fato praticante. Não tinha esse negócio de frequentar a igreja, de ler Bíblia, mas não praticar não. Que há muitos assim dentro das igrejas ditas evangélicas, né? Que frequentam a igreja, mas não praticam. É assim dentro das igrejas ditas evangélicas. Estudam, leem, escola dominical, seminário, mas a vida prática, o dia a dia, o cotidiano, contradiz. Mas Paulo não. Ele abraça, ele chama para si a posição de o maior dos judaizantes da época em relação aos jovens da sua mesma idade. Ele era judaizante de fato. Ele primava por sua religião. E ele fala que ele achava que estava servindo a Deus. Praticando o judaísmo, ele considerava que estava agradando a Deus. Só que no bojo, no guarda-chuva do judaísmo, todo agarrado à antiga aliança, eles deixaram de lado, não avançaram, não cresceram, continuaram dependendo de aios, de tutores, quando eles poderiam andar com as próprias pernas, rumo, né, a um crescimento, a um aperfeiçoamento, porque Jesus com a nova aliança veio justamente para isso. Ele não veio cancelar e inutilizar, eu não vim abrogar a lei, mas vim fazê-la cumprir. Jesus veio trazer aperfeiçoamento, Jesus veio mostrar a função da antiga aliança,
Por que aconteciam rituais, cerimoniais? Por que eram mortos touros, cabras, ovelhas? Todo o significado daquilo. Então a nova aliança veio trazer o resultado, o arremate daquilo que era proposto na antiga, que não serviu para nada. E aliás, as cerimônias, os rituais, o derramar de sangue dos animais da antiga aliança, elas só encobriam o pecado, elas não removiam. Agora vem Jesus e morre na cruz, derrama o sangue por mim e por você, e não encobre, ele cancela de uma vez por todas. Quem pode dizer graças a Deus? Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não apenas encobre, como Adão e Eva encobriram a nudez. Tá? Ficavam nus, pegaram folha de figueira e cobriram a nudez. A religião só cobre a nudez, mas o verdadeiro cristianismo, ele revela quem é o homem. Confronta, não afronta, confronta. Mostra quem você é, mostra quem eu sou. Que não adianta ficar só na igreja, pulando e dançando, e o interior não ser curado. O cristianismo faz isso. Mostra a nossa ferida, mostra a necessidade do remédio. E é o remédio, a palavra de Deus, é saúde para os nossos ossos, para nos manter firmes diante de Deus. Quem entende, diga amém. Então, o ambiente de medo, de falta de esperança, de falta de fé, um ambiente de perseguição, um ambiente de calúnia, um ambiente de afronta, de zombaria, por parte dos judaizantes, tentando demover a fé dos novos convertidos principalmente. Hoje eu entendo por que testemunho de Jeová, se ele bate na casa de um crente firme, se bater lá na casa do pastor Rafael, eles não ficam 5 minutos. E o que eles mandaram, o pastor Rafael sabe detectar o que é heresia e rebate. E por vez de educação, não expulsa eles. Mas lá em casa eu expulso. Com eles eu não sou muito educado não. Porque a Bíblia diz assim, ó, ao herege, depois de 1 ou 2 admoestação, evita-o. Paulo escrevendo a Tito, ele vai falar isso. Ao herege, depois de 1 ou 2 admoestação, evita-o. Você tenta convertê-lo, tenta mostrar quem é Cristo verdadeiro uma vez. Tenta mostrar a palavra da verdade a segunda vez. Está com a mente cauterizada, não quer aceitar, evita-o. Lá em casa eu evito. Não tem negócio de educação não. Fala, todo mundo aqui já está convertido, todo mundo aqui já sabe quem é Jesus. Se quer entrar para orar, quer receber oração? Não, então um abraço. Não deixa heresia entrar na tua casa. No máximo, atenda no portão. Pedir água, dá. Mas cuidado, é maligno. Estão entendendo? Pode dizer amém? Você que me acompanha pela live, cuidado, testemunho de Jeová não é de Deus. É lobo com pele de ovelha. E lá os judaizantes também estavam assim. Lobos com pele de ovelha. E estavam afrontando, atacando, já falei, né? E eles agora estão tristes. Alguns já estavam pensando em voltar para as cerimônias de lua cheia, lua nova. Já estavam pensando para as cerimônias de guardar o sábado. Entende? Os sabatistas, cuidado com eles. Sabe aqueles que têm pinta de ser crente e não são? De cristianismo e não são? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Usam o nome de Jesus para atrair as pessoas. E lá vai trocando. Os testemunhos de Jeová fazem isso. Na evangelização deles de porta em porta, que é muito bem feita, por sinal, nós crentes devemos aprender mais com eles só nesse contexto. Entende? 9 horas da manhã bater nas casas, de 2 em 2, como Jesus falou que deveria ser. Né? Só que eles lá têm meta, vender revista, a sentinela, uma opção de metas. Tá? Mas o testemunho de Jeová, na obra de evangelização deles, eles têm a Bíblia que você tem. Até abre a Bíblia que você abre. Mas à medida que eles vão te conquistando, vai tirando essa Bíblia e colocando nova tradução do mundo das Escrituras Sagradas. O que é? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Que onde lá fala que Jesus é Deus, eles
mudaram. Eles trocaram vários versículos para defender o ponto de vista deles. O testemunho de Jeová não aceita de forma nenhuma que Jesus seja Deus, que o Espírito Santo é Deus. Para eles, o Espírito Santo é apenas uma energia. É semelhante a uma criança, eu ou você colocar o dedo na tomada e tomarmos um choque, receber uma energia. Baseando, eles até usam Pentecostes, uma energia. O Espírito Santo é só isso. O Espírito Santo nem Jesus é Deus. Né? Os mormons, mesma coisa. Aqueles que andam de 2 em 2. Um americano, geralmente um brasileiro, um autóctone. Sempre assim. Com a lapelazinha bonitinha, tudo bem vestidinho, parecem crentes. Alguns usam até uma pastinha igual os TJs, os Torres de Vigia, Testemunho de Jeová. E mesma coisa, começa com essa Bíblia, mas conforme você vai dando ênfase, vai abrindo as portas para ele, ao herege, depois de 1 ou 2 admoestação, não recebais, não escutais, não abre a porta para eles. Paulo escrevendo a Tito. Então, né, os mormons, aí tira a tua Bíblia e coloca o novo, tradução do Novo Mundo das Escrituras. Tradução do Novo Mundo das Escrituras, é isso mesmo, e TJ é tradução, né, do Novo Mundo das Escrituras. E os mormons, oh meu Deus, esqueci, livro de Mormon. Eles colocam livro de Mormon. Eu tenho 2 aqui, mas para pesquisa. Eles vão trocando e colocando o livro de Mormons na tua mesa. Entende? Para ensinar que Jesus, quem é o profeta verdadeiro é Maomé, o anjo Moroni e coisa e tal. Então, era isso que estava acontecendo lá, nessa época onde os hebreus, os crentes, estavam sendo atacados, afrontados e propensos a abandonar a fé. Então, agora caminhando bem, o apóstolo pega no capítulo 11, esse capítulo 11 aos Hebreus é chamado Galeria dos Heróis da Fé. É considerado, pelos eruditos, pelos estudiosos, a Galeria dos Heróis da Fé, que pega desde o início. Depois leia com calma o capítulo 11, você vai ver falando sobre a fé, que começa lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Definição, segundo a Bíblia, do que é fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí disse Tomé, se eu não ver, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas Tomé disse, se eu não ver as marcas do prego na mão dele e nos pés, se eu não ver a marca da ponta da espada do soldado na costela dele, eu não creio que ele ressuscitou. Aí daqui a pouco Jesus aparece num local fechado, que eles estavam com medo, amarelaram, com medo dos romanos, né? A esperança deles se foi, acharam que o príncipe político deles não está mais com eles, alguns tinham uma visão distorcida de quem era Jesus, achavam que Jesus viria libertar Israel montado num cavalo branco, como Napoleão, empunhado da espada, com a espada empunhada, acabando, arrancando a cabeça dos romanos, mas Jesus não veio assim, Jesus veio falando de amor. Se alguém te bater na direita, da esquerda. Se o soldado romano exigir que tu ande 1 milha, vai e ande 2 milhas. Se eles te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Não se paga o mal com o mal. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então Jesus veio pregando amor, temperança, equilíbrio, paz. E agora estão dentro do cenáculo, trancados, tudo fechado. E após Tomé ter falado isso, se eu não ver, eu não creio que ele ressuscitou. Daqui a pouco Jesus aparece. Paz seja convosco. Toca aqui, Pedro. Toca aqui, Tomé. Toca aqui. Olha, vede as minhas mãos. Vede os meus pés. Toca. Jesus é tão bom que satisfez o desejo. Aí ele creu, meu Senhor e meu Rei. Mas isso não é fé. A fé me leva a acreditar que esse copo existe, mesmo que ele não estivesse aqui. Como ele está aqui, eu não preciso ter fé. Quem está entendendo, diga amém.
Bem-aventurado, Tomé, aqueles que não veem, mas crê. Bem-aventurado, Tomé, aquele que não vê, mas crê. E a fé, Hebreus 11, 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Vamos entrar tendo fé que as coisas vão acontecer? Ou vamos ficar na dúvida, no receio, no medo, na falta de esperança? Somos crentes, cremos na palavra, cremos nas promessas, cremos naquele que é fiel, e fiel é o que prometeu? Ou a gente vai precisar tocar? Ou vamos precisar primeiro ver, quando tem que ser o oposto? Quem está entendendo, diga amém. Então era esse ambiente, e Paulo agora vai usar, o autor aos Hebreus, eu pessoalmente, Naildo, creio que foi Paulo, mas o autor aos Hebreus, ele vai usar o exemplo de Moisés, depois de falar de tantos outros heróis da fé, né? Falou de Jó, começou lá de Abraão, falou de Noé, da arca, veio Abraão, e veio falando dos heróis da fé. Falou de Davi, falou até daquela meretriz, da prostituta, do laço vermelho, que ajudou os espias a descerem pelos muros de Jericó, antes de Jericó ser destruído. E veio, olha, a fidelidade de Raabe foi tão importante que uma prostituta aparece na Bíblia, o nome dela. Raabe, a meretriz. Então leiam Hebreus 11, que vai falar dos heróis da fé, as atitudes pela fé. Daniel na cova dos leões, sabe? Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, né, no caso, falou ali deles também. Depois veja aí com calma. Mas aqui, para critério de contexto, vai dizer, pela fé Moisés já nascido. Moisés foi poupado. Aquela mesma perseguição que teve na época de Jesus, teve lá também com Moisés. As autoridades mandando matar as crianças. Assim como foi na época de Jesus, e Maria e José tiveram que fugir para o Egito, para que Jesus não fosse morto pelo decreto do rei. Lá com Moisés a mesma coisa, houve um decreto que as crianças com determinada idade deveriam morrer. Aí pegaram Moisés, botaram num barquinho de junco, numa cesta de junco, hoje é chamado de cana da Índia. Eu trabalhei com cana da Índia, fazia móveis com cano da Índia, quando eu tinha antes de conhecer a minha esposa, ter minha família, lá no Parque Araruama, eu trabalhei com junco, cana da Índia. E dá para fazer barcos mesmo e não afundar de forma nenhuma. Né? Alguns falam que é bambu, não, mas ali é junco. E ali botaram Moisés no junco, ainda novo, diz aqui, ele fala, né, se retratando a isso, se referindo a isso. Pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, não temeram o mandamento do rei. O rei mandou matar. O mandamento do rei era para que matasse as crianças. Mas os pais de Moisés, os pais biológicos, esconderam ele. E quem foi que achou? A filha de Faraó. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses, porque viram que era um menino. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho do Faraó. Então, 5 atitudes, rapidamente aqui, desse texto, tá? Agora estou correndo mesmo. 5 atitudes de Moisés, neste texto, que levaram ele a ser verdadeiramente um herói da fé. A primeira atitude está no versículo de número 24. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora, pela fé, Moisés, sendo já grande, no 23 já nascido. Já estava vivo, 3 meses. No 24 já grande, deixando de ser criança, deixando de ser menino, infante, para ser um homem adulto. 23 eles fazem questão de colocar, o autor aos Hebreus, já nascido, ou seja, uma criança de 3 meses, precisando de leitinho, precisando de papinha, precisando de um alimento para a sua idade, próprio para a sua idade. Já nascido, 3 meses. E no 24 vai falar que agora ele é grande. Pela fé, Moisés já nascido, no 23, e pela fé também, Moisés sendo já grande, primeira atitude, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
A maior parte aqui conhece a história de Moisés, né? A maior parte conhece. E diz que ele recusou, a primeira atitude, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. O que é isso? Ele recusou posição. Hoje, numa época que as pessoas brigam tanto por posição, na política, nas empresas, né? No mundo empresarial, nas firmas, nos conglomerados, as pessoas brigam por posição. Se tem até que matar alguém para tomar a posição daquela pessoa, eles matam. Na política, meu Deus, estão matando a torta e a direita. Magé, Xerém, Caxias, Belford Roxo, em busca do poder. Na igreja, rola inveja. Na igreja, rola inveja. Não vamos ficar tapando o sol com peneira. Gente invejosa que quer cargo, que quer posição. Eu postei esses dias no Facebook. Passam o tempo todo na igreja brigando por cargos, mas durante o ano todo não ganham uma alma para Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Querem cargo, querem funções, querem reconhecimento. Mesmo que não tenha vocação, mesmo que não tenha chamada, não tenha habilidade, não sabe fazer coisa nenhuma, mas quer patente, mas quer cargo. Mas pela fé, Moisés rejeitou posição. Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Quer cargo maior? Propenso pela linhagem sucessória, pela sucessão da linhagem, Moisés se tornaria o Faraó. Moisés poderia vir a se tornar o Faraó. Quer cargo político maior do Egito? Mas ele recusou. Primeira atitude, diga comigo, recusou. Recusou. Então ele recusou. Pela fé, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Que coisa linda. Posição social e grandeza, poder, cargo político. Poderia vir se tornar Faraó pela linhagem de sucessão. Ele rejeitou, ele recusou. Quando ele percebeu quem era a sua verdadeira família, que ele percebeu quem era o verdadeiro Deus, ele criado num ambiente de idolatria, sabe, de astrologia, adoração ao sol, adoração a Faraó. Nessa época, o rei era Faraó, maior que o sol, maior que a lua, maior que o rio Nilo. Rio Nilo era rei, mas Faraó maior. Era Deus, melhor dizendo. Rio Nilo era Deus, mas Faraó era maior. O sol, Deus, mas Faraó é o principal. E Moisés estava propenso a se tornar o principal. O Deus do Egito. Faraó era considerado Deus do Egito, mas a Bíblia diz o quê? Que ele recusou. Como eu falei, as pessoas estão se degladiando, estão se matando, passando por cima de princípios, deixam de observar coisas que Deus estabeleceu, passam por cima, usam a cabeça dos outros como trampolim, como degrau, na política, em tudo que é lugar, na igreja também, infelizmente, envolve isso. Mas Moisés, ele recusou. Escolheu ser maltratado. No versículo, vê lá. Outra atitude. A primeira, recusou. Segundo, escolhendo antes ser maltratado, no versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Levante a cabeça, escolhendo. Eu costumo dizer que nós vivemos por nossas escolhas. Se você faz uma boa escolha, vai colher frutos de uma boa escolha. Mas se você faz uma má escolha, toma uma péssima decisão, vai colher frutos da tua péssima escolha, da tua péssima decisão. Então ele escolheu, detalhe, já sendo grande. Capaz de tomar decisões por si próprio. Por si mesmo. Não é Maria vai com as outras. Moisés se aconselhava direto com Deus. Não foi com a esposa, não foi com os amigos, com os parentes.
Moisés se aconselhava direto com Deus, porque ele agora já é grande. Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, corria como menino, pensava como menino. Mas depois que me tornei grande, passei a ser grande, larguei as coisas de menino. Tem a hora que a gente tem que largar as coisas de menino, buscar maturidade. Aí me faz lembrar do autor aos Hebreus também falando, ó, tanto tempo que vocês são crentes, já era para ser mestre, ainda precisam de leitinho, ainda estão no junco, ainda estão no rio Nilo, precisa que ainda sejam resgatados? Hein? Já eram para ser grandes, 20 anos de igreja, uma imaturidade terrível, uma infantilidade terrível, mas Moisés agora já grande, sem a tutela da filha de Faraó, aqueles cuidados, o cara cercado de empregados, podia comandar um exército enorme, mas agora ele já é grande, ele já sabe tomar decisão por si próprio, sem influência de amigos, de grupinhos, de panelinhas. Entende? Ele não quis derrubar ninguém para se tornar faraó, não era o plano dele. Mas Deus falou grandemente ao coração de Moisés. Quando? Quando Moisés viu um soldado egípcio maltratando um conterrâneo dele. Alguém, um hebreu, ele entendeu que ele era hebreu. E não aguentou ver um hebreu sendo maltratado. Irmãos, eu fico assim meio sem entender, porque os crentes atacam os próprios crentes. Os crentes falando mal dos próprios crentes. Como se eles não tivessem a vida deles para tomar conta. Como se eles não tivessem a vida própria deles para vigiar. Falam mal do pastor, falam mal da irmã, falam mal do professor. É um tal de falar mal um do outro dentro da igreja. E Moisés viu o irmão dele, viu um hebreu igual a ele e defendeu. Tem crente que estão um grupo, tudo ímpio. E os ímpios tudo falando mal dos crentes. Tem crente que se ajunta na rodinha dos ímpios e vai falar mal dos crentes também junto com os ímpios. Entende? Fala mal dos pastores, sejam eles midiáticos ou não. Se estão roubando, eles vão dar conta a Deus. Você não é juiz. Eu não sou juiz. Eu tenho que cuidar da minha vida. Nós temos que cuidar da nossa própria vida. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo pode dizer amém? Às vezes a gente se ajunta para meter o malho nos pastores, nos crentes. E Moisés, quando viu o seu irmão, um hebreu igual ele, tomou a frente e matou um egípcio. Fugiu para Midian, mas ali Deus falou com ele. Ali Deus falou com ele. 3 fases na vida de Moisés. Eu posso, ainda era menino, eu posso. Tomou a frente de Deus. Agiu sem direção de Deus, porque Deus já tinha falado com ele que seria ele o libertador de Israel, mas tinha que ser no tempo de Deus. Você age no teu tempo ou no tempo de Deus? Você faz as coisas no teu tempo, segundo o teu coração, ou no tempo de Deus? Você, nós temos tido paciência para orar e descobrir o tempo de Deus, se é realmente? O que nos motiva a tomar determinadas decisões, fazer determinadas escolhas, recusar ou aceitar, o que nos motiva? É realmente Deus? Ou somos motivados pelo tempo, meu tempo, não vai dar mais tempo, o tempo está passando, sabe? É o tempo de Deus? Moisés sabia que ele haveria de ser o libertador. Mas ele se antecipou. Nessa de antecipar-se, matou um egípcio. Teve que fugir, foi para Midian. 3 fases, eu posso. Com 40 anos, eu posso.
fez besteira, se antecipou ao tempo de Deus, matou o egípcio e fugiu. Passou-se outros 40 anos, fez 80 anos, peregrinou no deserto, aprendeu, se humilhou. Aquele Moisés que dizia, eu posso, porque foi treinado no Egito, estudou na faculdade do Cairo, capital do Egito na época, a melhor faculdade. Pensa em Harvard hoje. Pensa na melhor faculdade. Você vai pensar em Harvard nos dias de hoje. Moisés estudou na de Cairo, a melhor faculdade. Tinha tudo do bom e do melhor. Então eu posso. O exército está a meu dispor. Filho da filha de Faraó. Hein? As melhores roupas, a melhor comida. Eu posso. 40 anos. Mais 40, fez 80. 40 anos no deserto, aprendendo agora com Deus. Não mais numa faculdade melhor do mundo. Não mais, né? Com Faraó. Com os conselheiros do Egito. Não mais. Agora no deserto. Cheirando a ovelha, cheirando a cocô de cabra, cocô de cabrito. Fedendo a camelo. Hein? Areia na cara, frio, calor. Aprendeu. Melhor momento. Eu posso até os 40 anos. Até os 80 eu não posso. Se convenceu que é o tempo de Deus. Dos 80 aos 120, Deus pode. Eu posso, eu não posso, Deus pode. Se submeteu ao plano, à vontade de Deus. Os milagres aconteceram. Mar Vermelho se abre, um exército todo é aniquilado. Entende? No início ele teve medo, agora aqui no texto de Hebreus ele não está mais com medo. Ele agora está olhando para o amanhã com esperança. Você está com medo da pandemia? Está com medo com o que pode acontecer? Não tenha medo, vamos olhar para amanhã com esperança, como que vendo o invisível. Digam amém, se estão entendendo? As coisas acontecerem. As coisas de Deus acontecerem na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Entende? Ele recusou, ele escolheu, ele deixou, verso 27. Verso 27. Pela fé deixou o Egito. Então ele deixou. Tudo é pela fé, ó. Todos os versículos prefaciados, se eu posso dizer assim, pela expressão pela fé. Pela fé deixou o Egito. Irmãos, tem que deixar. Tem que deixar. O que eu botei aqui? A escolha e a recusa andam juntos. Se por um lado entender a recusa, se por um lado entender a recusa de Moisés já é difícil, hein? Entender a recusa dele, recusar ser chamado de filho da filha de Faraó, recusar status, realeza, tudo do bom e do melhor, recusar ter as melhores mulheres egípcias. Não sei se no filme é aquilo mesmo, mas os filmes de mulher egípcia é cada mulherão, né? E ele recusou status, realeza, ser bajulado. Ele recusou. E se recusar essas coisas é difícil de entender, alguém diria, como é que é isso? Esse cara pirou. Esse cara pirou. Recusar a realeza. Recusar a possibilidade de se tornar faraó. E se entender a recusa de Moisés é difícil, é mais difícil ainda entender a escolha, porque primeiro ele recusou e depois ele escolheu ser maltratado. Deixar o Egito para andar com seu povo, com seus irmãos e ser maltratado, vilipendiado, ser zombado, sair do meio da realeza, dos melhores estudos da época, para andar com aquilo que eles chamavam de analfabetos. Os egípcios falavam que os judeus e os hebreus eram analfabetos, porque não tinham tempo de estudar. O tempo era fazer pirâmides, o tempo era fazer estátuas, mão de obra, amassar barro, fome, sede, tinha que
A linha de produção tinha que andar, tinha que render. A linha de produção não podia parar. Tem um hebreu doente, tira e bota um com saúde. Se morrer, deixa morrer. A linha de produção não pode parar. E tome a maçabá. Então ele escolheu. Primeiro ele recusa, já não deu para entender. Como é que recusa luxo? Como é que recusa realeza? Como é que recusa estar com cetro? Ou cetro, que significa poder, autoridade na mão, todo de ouro, cravejado de diamante. Como é que recusa isso? Joias, riquezas, roupas finas. Hein? As pessoas se ajoelhar quando ele passava. Como é que recusa tudo isso? E escolhe, aí que está. Agora é pior ainda entender e escolher isso. O que ele escolheu? Vamos lá? Terminar? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele escolheu ser maltratado. Bem, eu prefiro ser maltratado do que voltar para o Egito. Ele deixou o Egito. Irmão, se você deixou o Egito, não volta lá não. Você deixou o Egito? Você abandonou o Egito? Saiu correndo do Egito como Moisés? Não volta não. Não tenha saudade dos olhos porós, não. O Egito tinha muita cebola, alho poró. Entende? No deserto, uma porção de judeu teve saudade das panelas do Egito. Repolho, alho poró, cebola. Teve saudade. Você está com saudade do Egito? Quer voltar para o Egito? Quer voltar a comer o pão que literalmente o diabo amassou? Recusou, escolheu, deixou. Não olha para trás não. O Egito não tem nada mais a ver contigo, nem comigo, conosco. Melhor ficar sofrendo. Nós somos escarnecidos. Na faculdade você fala que é crente, vão zombar de você, mas não deixe de falar. É melhor sofrer a zombaria do que perder o reino dos céus. Mas é melhor ser zombado, escarnecido. Nos chamem de Bíblia, de crente, de fanáticos, mas nós sabemos em quem temos crido. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós sabemos para onde estamos indo. Jovens, deixa zombar, mas não abra mão da tua fé. Não abra mão de agradar o teu Deus. Entende? Recusou, escolheu, deixou. Se você deixou o Egito, não queira voltar para lá. Porque no Egito, se Moisés voltasse, seria morto. Mas ele não deixou o Egito e não voltou, não era isso, medo de morrer não. Porque o Egito já não o satisfazia. E estar num lugar que não nos satisfaz mais, não temos mais prazer, é melhor que se vá. Deixa e não volta. Eu costumo dizer que o melhor lugar que a gente pode estar, primeiro, é onde Deus nos colocou. Segundo, é onde nós nos sintamos bem. Quem diz amém? Você está num lugar onde não se sente mais bem, não vale a pena. Moisés não se sentiria mais bem naquele Egito. Moisés não se sentiria bem. Estaria bem mesmo que no deserto, cheirando bumbum de camelo, mas estava com o povo de Deus e no centro da vontade de Deus. O melhor lugar que você pode estar, meu irmão, minha irmã, é no centro da vontade de Deus. E se Deus te direcionou para algo, faça, vá! Porque o melhor lugar que a gente pode estar é onde Deus nos manda estar e onde nós nos sintamos bem. Alegria, sabe, desprovido de qualquer coisa. É porque ali você está bem. Quem está entendendo, diga amém. Então ele deixou, ele não voltou. Né? Ele voltou. Não voltou, aliás. Ele deixou. E quarto, falei 5. Quarta atitude de Moisés, que podemos extrair para a nossa vida de fé e prática, de vida com Deus. Deixou o Egito não temendo a ira do rei. Mas vem cá. Por que botou isso? Não temendo a ira do rei. No primeiro momento ele temeu a ira do rei, ele fugiu. No primeiro momento, acho que tem Êxodo 2.
Êxodo 2. Primeiro momento, ele temeu a ira do rei. Porque quando o rei descobriu que um hebreu matou um egípcio, o rei mandou perseguir Moisés. Tragam Moisés! Caçem Moisés! Então, nesse primeiro momento, Êxodo 2, ele temeu a ira do rei. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que ele não temeu ao rei. Em que momento? Quando agora ele passou 40 anos no deserto, lá em Midian, se encheu de Deus. Irmãos, se encha de Deus. Vamos nos encher de Deus. Vamos nos encher desse Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. E se a gente se enche de Deus, nós nos enchemos de amor e o medo vai embora. Ele se encheu de Deus 40 anos. Agora, no segundo momento, ele volta. Deus manda te falar, ó, deixa o meu povo ir para que me preste culto no deserto. E Deus agora usa Moisés com autoridade. Se no primeiro momento ele teve medo, no segundo momento ele vai a Faraó. Deus está mandando você soltar o povo dele. Deus quer ser adorado pelos hebreus no deserto. E Faraó relutou, vocês conhecem a passagem, vocês conhecem a história bíblica. A relutância de Faraó atraiu as pragas. Trouxe sobre o Egito as 10 pragas, culminando com a morte do filho de Faraó. Entendeu? Primeiro momento ele teve medo, agora aqui ele fala, não temeu a ira de Faraó, encarou, não teve medo do mar, o mar se abriu, as ondas bravas do mar não amedrontaram Moisés, o mar se abriu. Então, não teve medo, ele não temeu a ira do rei, porque ficou firme. Então, primeiro, ele, para terminar, para a gente ficar de pé já, ele recusou, ele escolheu, cuidado com as suas escolhas, que elas sejam realmente em Deus. Né? Eu falava também com uma pessoa que quando eu saí da comunidade bíblica, saí da Texaco para me tornar pastor, eu estava numa situação bacana. Eu não estava num palácio igual Moisés. As pessoas não se dobravam diante de mim. Mas eu estava num momento profissional muito bom. A firma pagava os estudos, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu fiz vários cursos, eu tenho vários cursos. Sabe? De elétrica, pneumática, bombas alemães, ramonadores, que eu aprendi já agora dentro da Reduc. Eu, num momento profissional muito bom, chegou o tempo de Deus na minha vida. Sai daí. Eu te quero como pastor. Deus me encheu de tanta coragem, tirou o meu medo do que viria a acontecer lá na frente. Que eu cheguei numa reunião de obreiros e falei, eu não estou saindo da Texaco por causa da Igreja Batista da Graça. Eu estou saindo porque Deus está mandando. E Deus me deu uma ousadia para falar. Se eu sair daqui confiando da Batista da Graça, eu não vou poder confiar em Deus e botar a culpa nele amanhã. Se eu estou saindo daqui, se eu estou saindo da Texaco, porque Deus está mandando, eu vou poder chegar diante de Deus com a cabeça erguida e falar, Deus, o Senhor que mandou agora, o Senhor me ajuda. Mas se eu saísse por causa confiando na igreja, no ministério, confiar no ministério, coitado de mim. Quem está me entendendo, diga amém. Entende? Deus me deu essa ousadia. Eu não estou saindo por causa da Batista da Graça. Estou saindo porque Deus mandou. Então tem decisões. E um outro pastor me aconselhou falando da seguinte maneira, seguinte frase, Naildo, há decisões na nossa vida que a gente tem que ouvir somente a voz de Deus. Não é a voz da esposa, não é a voz de outro pastor, não é a voz de ministério, por mais que eles estejam bem intencionados, não é a voz de papai nem de mamãe. Há momentos que a gente toma decisão tendo que ouvir somente a voz de Deus, para depois não colocar a culpa na igreja, no ministério, na esposa, no papai ou na mamãe. Se está saindo porque Deus está mostrando que é para sair, Deus vai garantir a tua vida em nome de Jesus. Eu agarrei aquele conselho, encorajou. Quando eu pensei em retroceder,
Fui fazer prova para entrar para a Globo. Mandaram ir lá, vai aqui na rua Chave Farias, São Cristóvão, número 772. Vem na Chave Farias fazer tua inscrição, deixar teus documentos. Eu ia trabalhar no Parque Gráfico da Globo. Contradição. Saí obedecendo a Deus da Texaco. E agora a pressão veio sobre mim. Não, tá maluco, papai. E eu com fusquinha bonitinho, né, filho? Botei o fusquinha todo bonitinho. Fusquinha ficou lindo. Aí fui lá para Chaves Faria com o meu fusquinha, que acabei de montar todo ele. Tudo bonitinho. Aí fiz a ficha. Agora espero o telefonema. Quando vou pegar o meu fusquinha, sumiu. Tá. Só aquele vazio. Não, eu deixei aqui. Mateus, dei volta ali em São Cristóvão. Não foi lá mesmo. Foi perto da Chave Farias mesmo. E foi aqui, logo no portão tem o portão da Quinta da Boa Vista, quando a gente vem. Eu deixei ali. Não, tá aqui o carro. Então, aí dei a volta no quarteirão, onde foi? Eu estou enganado. Mas eu já estava querendo me enganar. Não sabia que tinham roubaram. Aí fui para a delegacia, 17ª DP em São Cristóvão, né? Aí fui para lá, aí dequei, papá. Mas Deus falou muito ao meu coração. Eu não te chamei para retroceder. Eu não te chamei para voltar atrás. Eu entendi que Deus, tinha coisa de Deus ali. A mão de Deus estava naquela situação. Cheguei em casa, né? Puxa, não, a gente ficou triste, aquela coisa toda. Mas eu falei assim, vê se foi isso mesmo, lembra? Filha, Deus é poderoso para devolver esse carro e ele aparecer aqui na nossa calçada. Irmãos, quase isso. 6 meses depois, o carro voltou para minha mão, até com peça que não foi eu que coloquei, peça novinha. Veio parar do outro lado da rua, frente da nossa casa. Quem roubou estava vendendo para um rapaz, Sérgio, motorista do Mercado Vianense, em Nova Iguaçu. Conhece ali? Mercado Vianense. Corri para a delegacia de lá, 58ª. Expliquei. Fiquei quase 4 horas esperando. Daqui a pouco chega o policial com a viatura. Vamos ali fazer, a gente vai ali fazer uma... Como é que é o nome que dá? Uma... Diligência. Vamos ali fazer a ocorrência depois. Vamos ali fazer uma diligência. Espera mais um pouquinho. Quando os caras voltam com o Fusca. 3 ladrões, inclusive uma mulher. E o motorista Sérgio. Aí pergunta, você quer dar queixa? Eu fiquei, coração, dou queixa. Assim, eu aliviei a barra do motorista. Mas os outros 3 que já tinham ficha, não foi nem eu, foi eles que prenderam. O carro voltou, irmãos. Aí eu entendi. Tudo pago. E detalhe, ainda falei assim pro policial. Não, essa peça do motor aí não foi eu que botei, não. Mas agora é sua. Né? Agora é sua. Rádio, e rádio bom. Peça nova. E Deus de novo. Não te chamei para retroceder. Não deixei de ser pastor. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Falei esse meu testemunho porque Moisés, a Bíblia diz que ele ficou firme. Quando eu cambaleei, Deus me deu uma lição. Quando faltou fé, forças nas pernas, não fiquei firme, Deus me deu uma lição. A Bíblia diz que Moisés ficou firme, olhando para frente como que vendo o invisível. Nós vamos entrar em 2021 vendo o invisível. Pode não estar lá fisicamente, mas pela fé nós cremos. Portas de emprego vão se abrir, porque nós vemos o invisível. Essa vacina vai chegar e vai chegar bem, não importa de onde, mas o povo vai ser curado, o povo vai ser abençoado. Temos que ter fé, temos que olhar para frente como que vendo o invisível. Você vai concluir o teu casamento, vai concluir a tua casa. Entende? Não estou incentivando focar só coisas materiais, mas são coisas que mexem com o nosso emocional.
São coisas que mexem com o nosso emocional. Quem quer viver debaixo de uma casa com pinga-pinga, goteira, 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 está querendo botar um terraço, vamos entrar 2021 vendo o nosso terraço em nome de Jesus. Pastor, estou cansado, estou precisando de um carro. Veja o invisível. Veja o invisível. Vamos olhar para o invisível, meus amados. Em nome de Jesus. Está com convicção em Deus? 2021 vai ser o melhor ano do teu ministério. É o melhor ano do teu ministério. Olhe para a promessa. Moisés olhou para o invisível porque confia naquele que promete. É tempo de olhar para o invisível. Não vamos permitir que Jesus nos corrija. Está aqui, Natália, a minha mão. Está aqui os meus pés, a minha coluna perfurada. Feliz é quem não vê, mas crê. Mateus, feliz é quem não vê, mas crê. Bruno, Bárbara, feliz é quem não vê, mas crê. É olhar para o invisível. Vamos ter o melhor 2021. Claro, não teve outro. Vamos ter o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Crê. Ou a gente não é crente? Recusou, escolheu, deixou. Qual outro? Quem lembra? Não temeu e ficou firme. Vamos ficar firme. Fique de pé firme aí. Quem entendeu, diga amém. Eu não vou fazer fechamento, né? Ele não temeu. Não temeu. Já sendo homem, com experiência com Deus. Não ia se enganar mais. Ficou firme, vendo o invisível. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Efésios 6, de 10 a 18, leia lá. Esse texto de Efésios 6, que fala da armadura da fé, fala 3 ou 4 vezes a palavra firme. E depois de tudo isso, ficar firme. Batalhar. Passar por afrontas, por ameaças, calúnias, difamações, mentiras, passar por intrigas, injúrias, zombarias, permanecer firme, porque estamos olhando para o invisível. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Deixa eu tomar água. Senhor Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, nos ajuda, ajuda-nos a viver a tua palavra, que todos nós, tenhamos essa confiança em ti, de nos mantermos olhando para o autor e consumador da nossa fé, a despeito das lutas, das tribulações, como orou a tua filha, a despeito das incertezas, a despeito das dúvidas, a despeito de como será o amanhã, de como vai ser o nosso destino. Ajuda-nos a confiar, a olhar para o invisível, porque está escrito, mas o meu justo viverá da fé. E pela fé, foi pela fé que Moisés recusou, foi pela fé que Moisés escolheu o sofrimento, o escárnio, pela fé que ele recusou o status quo, a fama, a realeza, o cetro de autoridade na mão, a capa real. Foi pela fé que ele recusou, escolheu sofrer. Pela fé que Moisés deixou o Egito de uma vez por todas. Não sentiu saudade, não teve apego. O sentimento não foi ali preso pela luxúria, pelo luxo, pela riqueza. Não, ele deixou, abandonou. Nos ajuda a deixar de uma vez por todas o Egito, que é a tipologia desse mundo. Ajuda nossos jovens, nossos adolescentes, livra-os da sedução, livra-os, Senhor, de todo mal, a nós, a eles, a cada um de nós. Oh Deus, pela fé, foi pela fé que teu servo e que nós também queremos, Senhor, não temer e pela fé ficar firme, pela fé, em nome de Jesus.